Gente, boa noite. Recebam todos vocês a paz do Senhor, amém? Seria pedir muito que você cumprimentasse aí pelo menos umas duas pessoas. Dissesse para alguém que bom que você veio. Glória a Deus. A todos os que vieram convidados, Deus lhes abençoe. Trago para vocês um abraço da mulher mais linda desse planeta estremecido chamado Terra. Eu defendo a minha, você homem defenda a sua e todo mundo fica numa boa, né, gente? Deus, ele nos deu 2 filhos. O Asaf, que é o meu primogênito, completou 6 anos agora na semana passada. Aleluiado, azeitado. E o Anthony, que é o meu caçula. Ele tem 2 anos. Quando vocês estiverem orando, lembrem-se da minha casa e também da minha família. Amém? Nata, Deus te abençoe. Eu sou privilegiado, gente, por ter sido escolhido por Deus, pastor Moisés, para poder fazer uso da palavra. E nessas nossas idas e vindas, Deus, ele nos apresenta bons amigos. E o Natanael é uma dessas pessoas que Deus ele me apresentou. E dada a correria da nossa agenda ministerial, raras são as oportunidades em que temos tempo de parar, nos assentarmos, tomar um café. E Deus ele assim organiza esse momento, faz com que a nossa agenda se cruze. E eu tenho sempre a grata satisfação em revê-lo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém, gente? Amém mesmo? Assim, vamos ao capítulo 2, no Evangelho escrito por Marcos. No capítulo 2, você localize o verso de número 1. Glória a Deus. Isso, eu tenho plena convicção de que vocês conhecem esse texto de cor e salteado. Ele é muito utilizado nas nossas escolas bíblicas dominicais. Há alguns dias atrás eu estive falando um pouco acerca desta história para os meus filhos, a fim de inspirar fé no coração deles. Capítulo 2 e verso 1, a minha tradução bíblica, ela diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de modo que não havia lugar nem mesmo junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E todos vocês digam amém. Você pode curvar a sua cabeça por mais 1 minuto apenas, a fim de nós apresentarmos a Deus esse momento. Eu sei que o Diego já orou, mas eu parto do princípio de que oração nunca é demais. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que nos tem dado, Senhor, de juntos celebrarmos ao teu nome um culto. Te agradecemos, ó Deus, pela iniciativa, ó Pai, desta juventude, em promoverem, ó Deus, este momento para se encontrarem com o Senhor. Alguns corações, ó Deus, criaram uma expectativa enorme acerca daquilo que o Senhor tende a fazer aqui nesse lugar. Este trabalho, ó Deus, ele só é possível por causa daqueles que no secreto plantaram sementes, ó Deus, para que tudo isso pudesse estar ocorrendo. Pedimos ao Teu Espírito agora, Pai, que possa levar cada mente, cada coração em obediência à sala do trono e assim, ó Deus, nos esconder, onde nenhum, ó Pai, dos dardos do inimigo, Senhor, nos alcance. Fale conosco, Pai, pois temos necessidade de ouvir a Tua voz. Afinal de contas, é ela quem nos guia, ela quem nos inspira, é a Tua voz, ó Pai, que nos aviva, que nos direciona. Por isso, Pai, fale conosco. Aquieta, ó Deus, os corações aqui nesta noite. Eu sei, ó Pai, que muitos dos meus irmãos, ó Deus e irmã, ainda têm o que fazer, ó Deus, após esta reunião. Mas contamos com a ajuda do Teu Espírito, Pai, para mantê-los aqui neste lugar, com a atenção voltada àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Guarde-nos, ó Deus, é o que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus.
E todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, olha, era brincadeira, tá? Eu lhes prometo que no máximo, Diego, 40 minutos. Tá, pastor Moisés? E Sônia, Deus te abençoe, tá? Eu me lembro da última vez em que estive aqui, o púlpito era ali, né? E agora vocês mudaram. A igreja está toda muito linda. Parabéns, Deus lhes abençoe. É possível que você já tenha ouvido este texto uma porção de vezes. Vocês vão perceber, enquanto eu faço a exposição do texto, que eu sou muito simples, a começar pela escolha dos textos bíblicos. Eu lhes confesso que não me recordo qual foi a última oportunidade que tive e fiz uso do Antigo Testamento. Na maioria esmagadora das vezes, eu me recorro a porções do Novo Testamento para comunicar a vontade de Deus ao coração dos que me ouvem. Mais precisamente, eu me utilizo do relato evangelístico destes 4 homens. Seria chover no molhado falar-lhes aqui algumas coisas acerca desses personagens, entendendo que vocês têm bons pregadores em casa e, somado a isso, vocês trazem outros bons pregadores. Me parece que na quinta vocês ouviram César, um dos maiores apologetas que nós temos. Mas só a título de informação, isso. Só a título de informação, imagine você estarmos todos reunidos aqui agora e de repente do lado de fora do prédio ocorre um incidente. Nada muito grave, mas que exige a nossa atenção. Sem um futuro não muito distante, olhe para mim. Eu não caprichei assim tanto na embalagem. Olha, se derem uma camisa ao Natanael e não me derem, eu volto chateado. Sem um futuro não muito distante decidirmos escrever acerca do ocorrido, você precisa concordar comigo que o fato de termos a nossa visão limitada pelas paredes do prédio nos privará de fornecer riqueza de detalhes acerca do fato. Mas a esta lógica, ela não se aplica aos irmãos que nos receberam ainda na escada. Por terem uma visão privilegiada, eles falarão com muito mais propriedade. É possível que eles falem acerca de coisas que eu e você jamais imaginaríamos falar. E esta lógica se aplica a estes 4 homens. Cada um deles escreveram acerca da mesma pessoa. Todavia, respeitando o seu ponto de vista. Mateus é judeu e escreve para judeus. Marcos, também sendo um judeu, escreve para gregos. Lucas é um grego que escreve para grego. E João talvez seja aquele que melhor conhecia o coração do mestre. E ele escreve para nós, para cristãos de todos os tempos. Como lhes disse, gastaríamos aqui um longo tempo se eu fosse lhe falar em seus pormenores acerca de cada um destes personagens. Mas só a título de introdução, Marcos ele não teve o privilégio que teve Mateus. Ele não teve o privilégio que teve João. E a que privilégio eu me refiro? Ele não compôs o colégio apostólico. Ele não teve o prazer de se assentar aos pés de Cristo e ouvir em primeira mão as palavras que o colégio apostólico ouvira. Não. Apesar de, segundo relatos históricos, ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem como fonte as memórias de Pedro. Não por acaso poderíamos alterar o nome deste livro e chamá-lo de Memórias Petrinas. Porque enquanto Marcos é por Pedro discipulado, ele sente a necessidade, em algum momento deste relacionamento, de deixar registrado para as gerações futuras tudo quanto Pedro lhe falava. E a sensação que tenho é a de que não passava pela cabeça de Marcos, muito menos pela cabeça de nenhum dos evangelistas, que os seus relatos atravessariam os anais da história e alcançaria-nos aqui neste tempo. Parece-me que eles escrevem a fim de fortalecer os cristãos no seu contexto imediato.
visando talvez 20, 30, 50, 60 anos após a sua morte. Mas 2025 anos depois, jamais passou pela cabeça deles. Isso é obra do Espírito, isso é obra de Deus, isso é estratégia divina. E enquanto Pedro lhe discipula, ele escreve. Qual é o objetivo de Marcos? Fortalecer uma pequena comunidade de cristãos que se reuniam em Roma. Roma havia se tornado o maior império da época. Por isso Mateus fala-nos com tanta expectativa sobre a manifestação do Messias. Porque do ponto de vista dos judeus, ele se manifestaria, colocaria fim ao império truculento de Roma, estabeleceria o seu reino e desfrutariam de paz perpétua. Mas as coisas não aconteceram como eles previram, porque enquanto eles imaginavam um reino imediato e visível, Cristo veio na contramão lhes falando de um reino que já e ainda não. Sobre algo invisível, sobre algo que transcendia, e por aí vai. Mas Marcos, ele escreve para fortalecer esta comunidade. Imagine, por gentileza, termos o privilégio de evangelizarmos um romano no contexto de Cristo ou dos primeiros discípulos. Eles facilmente nos olhariam nos olhos. Olhe para mim, o começo eu sei que é um pouco chato assim mesmo, mas daqui a pouco pega. Eles nos olhariam nos olhos e facilmente nos pediriam o currículo do nosso Deus. Porque qual era a dimensão ou a ideia de divindade que os romanos tinham? Quanto mais poderosos fossem os seus feitos, em maior e alta estima eles o teriam. Não por acaso, eles tinham prateleiras e catalogavam os seus deuses, para não correrem o risco de desagradarem um ou outro, eles adoravam logo uma multidão de divindades. Eles não eram como eu e você somos, adoradores de um único e verdadeiro Deus. Não. Eles tinham templos e templos, altares e altares, e por aí vai. Então Marcos, ele fala-nos sobre um Cristo poderoso em obras, desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 16, nós encontraremos Cristo ativamente envolvido em um milagre, ou curando, ou libertando, ou transformando, devolvendo visão aos cegos, levantando o paralítico, ressuscitando um morto. E tudo isso ia se somando ao seu nome, a ponto de as pessoas desejarem tão somente tocá-lo, porque afinal de contas, a sua fama corria. Há um episódio que remonta ao que estou lhes dizendo. Aquela ocasião em que Jesus, acompanhado de uma multidão, e bem de perto pelos seus discípulos, ele está a caminho de Cesareia de Filipe. Essa comunidade que originalmente era grega, mas com o passar do tempo e o advento do Império Romano, ela foi oferecida a um dos seus imperadores, tornando-se assim província romana. Havia ali naquele lugar um templo, e era uma cidade muito festiva, muito festeira, amante da música. Qual era o deus adorado naquele lugar? Ou pelo menos um dos deuses. Era o deus Pan, ou Panéias, como era conhecido. É provável que nestes filmes de ficção, e até mesmo de deuses antigos, você já tenha visto a imagem deste ser mitológico. Da cintura para baixo, ele era tido como cordeiro, patas de cordeiro. Da cintura para cima, o seu corpo era humano. Havia chifres na sua cabeça e ele tinha uma espécie de flauta na mão, representando assim a vida daqueles aldeões. O caminho que conduzia até Cesareia de Filipe era cercado por inúmeros altares. De metros em metros um altar. Com qual finalidade? Para que os viajantes pudessem oferecer os seus sacrifícios aos seus respectivos deuses. Nesse cenário de idolatria, nesta geografia pagã, Jesus, seguido por uma grande multidão, para e faz a pergunta que ainda permanece indelével nas nossas imaginações: quem as multidões dizem que eu sou? E multidão não tem nome, multidão não tem forma, não tem identidade. Era uma massa que o seguia com a finalidade de somar número àqueles que ali já estavam. E como eles não têm opinião, eles começaram a sugerir a partir da experiência muito superficial que tinham com ele. Uns dizem que o senhor é Elias,
Não. No Instagram já postaram no story que o senhor é João Batista. Não, vocês estão desatualizados. No status do WhatsApp já dizem que o senhor é Jeremias. Não, já roda por aí a ideia de que o senhor é um dos profetas. Não sabemos ao certo qual é a sua identidade. Porque para se descobrir identidade, precisa de proximidade. E eles não tinham isso. Até que, uma vez que eles não sabem, Jesus vai limitar a pergunta ao grupo daqueles que o seguem mais de perto. Vocês que andam comigo, que veem o que eu faço, que ouvem o que eu digo, que participam da minha obra, o que é que vocês falam sobre mim? Silêncio, tal qual ocorreu aqui agora. Até que de modo tímido alguém levantou a mão e disse: eu sei quem o senhor é. Aí, só pelo aleluia ali eu vou de novo. Eu sei quem o senhor é. Diante de tudo o que vejo, diante de tudo que ouço, não me restam dúvidas. O Senhor é o Cristo. Esta palavra é carregada de uma revelação muito profunda, porque qual é a ideia de Cristo que temos? Originalmente a palavra Cristo, pastor Moisés me corrija se eu estiver errado, é ungido. Mas qual é o propósito da unção? Qual é a finalidade da unção? A unção é a capacidade dada por Deus para se executar uma obra que sem ela, humanamente falando, seria impossível de se fazer. Quando Pedro, então, cercado por inúmeros altares, em um ambiente de idolatria, ele declara: tu és o Cristo. Ele está dizendo: outro não seria capaz de fazer aquilo que o Senhor veio. Oh, meu Deus! Outro não seria capaz de fazer a obra que o Senhor faz. Outro não seria capaz de promover os milagres que o Senhor promove. Outro não seria capaz de alimentar a nossa fé. Outro não seria capaz de avivar o nosso espírito. Outro não seria capaz de curar, de transformar, de libertar. E vou além. Outro não seria capaz, como em forma de resgate, de entregar a sua vida por nós e nos resgatar. Vocês estão aí, gente? Por isso tu és o Cristo. Pedro está dizendo: olha, diferente dos romanos, que precisam se deslocar de altar em altar, de templo em templo, de divindade em divindade, nós não. E eu imagino a multidão fazendo cara de surpresa, de quem não entende o que está sendo dito, e antes que eles pudessem esboçar alguma reação, Pedro conclui: por que não? Porque encontramos no Senhor tudo que a nossa alma precisa. Oh, meu Deus, o Senhor nos é suficiente. Se eu pudesse contemporaneizar a mensagem, eu diria: palavras de Pedro, eu não preciso descer na boca da garrafa para me satisfazer. Eu não preciso de uma carreira de cocaína para me satisfazer. Eu já estou pregando para quem não entendeu. Eu não preciso bolar um baseado para me satisfazer. Eu não preciso passar na mão de 2, 3, 4, 5 para me satisfazer. Por que não? Porque eu encontrei no Senhor a satisfação, oh glória! Toracalahassúria, Emadarakalabra-xandaraia. Oh glória! Oh glória! Não, eu não preciso dizer isso para lhe arrancar glória, mas eu sinto uma graça de Deus tão... não. Este é Marcos, escrevendo-nos sobre a pessoa bendita do Cristo. E Marcos, ele inicia o seu relato evangelístico falando-nos sobre a pregação de João Batista. Marcos, ele inicia o seu relato evangelístico falando-nos sobre este homem tão estranho. É provável não, é possível que se no cartaz que fora utilizado para divulgação estivesse a foto de João Batista ao invés da minha, tá? Estivesse a foto de João Batista ao invés da minha, muito possivelmente alguns de vocês não dariam as caras aqui. Por que não? Não que eu tenha, mas eu escolho muito bem as palavras para utilizá-las a fim de não te magoar, a fim de não te ferir. Porque hoje nós pregadores temos um problema, pastor Moisés e demais pastores. E olha que eu tenho 20 e poucos anos apenas de caminhada. Sou ainda um bebê na fé.
Mas eu venho de uma época onde aqueles que me discipularam não tinham misericórdia nenhuma. Era peia atrás de peia. E parece-me que com o passar do tempo, alguns cristãos foram ficando meio que macios. Coloca carinho nas minhas palavras, tá? Então a gente precisa meio que pisar em ovos na hora de pregar para não ofendê-los. João Batista não. Ele não tinha papas na língua. Ele estava muito pouco interessado no seu sentimento. As suas emoções não eram levadas em consideração por ele. E a multidão, gente? A multidão gostava de um mal feito. Eu imagino que quando João ele fitava os olhos na cúpula religiosa, na classe farisaica, de longe ele dizia, raça de víboras! E a multidão, dá-lhe João! É para isso que viemos aqui essa manhã. É por isso que nós estamos aqui. É para ouvi-lo acusar a hipocrisia dessa galera mesmo. Mas houve um dia, olha que coisa extraordinária, que enquanto João, em pleno exercício do seu ministério, ele se depara com um diferente no meio dos iguais. E eu não vou aqui florir, porque você já está cansado de ouvir isso. Não. Enquanto João está batizando, ele diz assim, eis aí, o Cordeiro de Deus, não que tira, não que encobre, mas que tira o pecado do mundo. E olha que coisa maravilhosa. Eu mesmo não o conhecia. E por isso é que venho batizando, para que o Cristo seja revelado. Olha que consciência, que sensibilidade João tinha. Oxalá entendêssemos aqui nesta noite, assim como João, que a nossa missão é tornar visível o Cristo invisível. Oxalá a igreja entendesse, eu não posso generalizar, mas alguns grupos entendessem, alguns cantores entendessem, alguns pregadores entendessem, que o que nos foi dado tem como objetivo revelar a pessoa bendita do Cristo. Ao sairmos por essas portas e encontrarmos-nos com alguém na rua, e este alguém nos perguntar, por que é que você vai tanto na igreja? Por que é que você canta tanto? Por que é que você manifesta estas suas emoções dessa maneira? A resposta precisa estar na ponta da língua. E qual é ela? Eu tenho no meu coração o objetivo de revelar o Cristo ao mundo, de revelar o Cristo à pessoa. Olhe para mim, milhares e milhares e milhares de pessoas agora estão entristecidas com as notícias das últimas horas. Prenderam, sim, vivemos um tempo de crise tamanha no Brasil. Uns depositam a tua confiança na esquerda, outros depositam a tua confiança na direita, alguns ainda no centro, e nós não. E por que não? A gente tem o antídoto que este mundo precisa. A gente precisa andar pelas ruas dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, não! Ah, não! Oh, glória! Peraí, gente, peraí. Temos o antídoto que eles precisam. E eu acho fantástico, porque enquanto Jesus ele é batizado por João, acontece toda aquela cena maravilhosa que nós estamos bem familiarizados com ela. O Espírito desce em forma corpórea de pomba. Olha! E uma voz dos altos céus bradam, eis aí o meu filho amado em que a minha alma se compraz, a ele vocês devem ouvir. Eu não vou nem entrar aqui nos pormenores do batismo, porque vocês já sabem. Mas uma vez que Jesus ele sai das águas do Jordão, ele vai começar a chamar os seus primeiros discípulos para que estes possam testemunhar as coisas que a partir dali ele começaria a fazer. E um dos primeiros lugares a ser visitado por Jesus, olha para mim, estou lhe falando só sobre o capítulo 1 do Evangelho escrito por Marcos. E um dos primeiros lugares visitados por Jesus é a sinagoga. Qual é o lugar, gente? Ixi, você só fingiu que falou. Qual é o lugar? O que eu e você fazemos durante a semana? Os judeus eles se reuniam para fazer aos sábados. As sinagogas elas ganharam grande expressão e força na comunidade judaica na ocasião do exílio. Sim, eles a partir dali começaram a se reunir em determinados lugares, que futuramente seriam chamados de sinagoga, para preservarem a sua identidade. Locais de reunião. Estou sendo assim,
é muito simplista, tá, na minha explicação aqui, para que eles pudessem preservar a sua identidade. Jesus, ele visita esta sinagoga. E por coincidência, deram a ele a oportunidade de fala. O que também era muito comum. Pode parecer estranho para alguns, mas era muito comum. Se o chefe da sinagoga, o responsável pelo culto local, percebesse que um determinado visitante possuía os predicados necessários para se comunicar com o público, a ele era dada a oportunidade. E nesse dia, gente, para a alegria do povo, deram a Jesus a oportunidade de fala. E o que ele fez? O que fazia melhor? Pregou a palavra. E diz o texto que enquanto Jesus pregava, pastor Moisés, quando Jesus expunha a palavra, no meio do ambiente um homem manifestou um espírito maligno. E esta palavra ela é tão interessante porque nós a utilizamos apenas em ocorrências como esta. Se estivéssemos aqui nesta noite, ou melhor dizendo, se em algum momento desta reunião alguém cai endemoniado, queira Deus que não, mas se alguém cai endemoniado, rapidamente alguém vai dizer, manifestou. O que queremos dizer com isso? Que o demônio entrou no corpo daquela pessoa nesse exato momento? É óbvio que não, ele já estava. Mas algo no ambiente mudou tanto, e de forma tão intensa, que não o permitiu permanecer oculto. Logo, ele se manifesta. Eu não sei quem já entende o que eu digo, mas eu sei o que foi que o incomodou tanto naquela manhã. Eu sei o que foi que o deixou tão endemoniado naquela manhã. Era Jesus pregando e o demônio se irritando. Era Jesus pregando e o demônio se corroendo no corpo daquele homem. Quando ele se manifesta, Jesus o expulsa. Os que estavam presentes no ambiente, eu imagino, trazendo as mãos sobre a boca em ar de surpresa e dizendo, que nova doutrina é esta que este homem nos ensina? Completamente diferente de como os nossos sábios falam conosco. Mas também pudera, né, gente? Diferente da cúpula religiosa, Jesus ele não tinha uma palavra, ele era. De novo. Jesus ele não tinha uma palavra, ele é. No princípio, disse João, era o verbo. E o verbo, João, estava com Deus. Quem era o verbo, João? Era Deus, oh meu Deus do céu. Nos reunimos aqui nesta noite para adorarmos o verbo encarnado. É por isso, gente, oh meu Deus, eu me pergunto de quantas outras reuniões aquele homem participou. Entrava endemoniado e saía endemoniado, entrava endemoniado e saía endemoniado, mas para alegria dele, surpresa de todos aqueles que ali estavam naquele culto, Jesus estava na casa. E sabe o que torna este ambiente um ambiente tão agradável? Não é a voz maravilhosa do Nata, isso contribui. Não é os conjuntos que louvaram aqui nesta noite tão maravilhosamente bem. Você viu as roupas? Todos eles combinadinhos, todas as coisas maravilhosas, eles pensaram nos detalhes, mas isso só contribui. Se a presença não estivesse presente, seria apenas um ajuntamento de gente. Não tem a ver com o pregador, não tem a ver com o cantor, não tem a ver com o preparo, não! É a presença de Jesus, é ela que nos alegra, é ela que nos motiva, é ela que nos levanta, é a presença. Oh meu Deus, é a presença, é pela presença, por causa da presença, através da presença. Este congresso acontece por causa da presença. Nos reunimos aqui por causa da presença. Quem entende o que está nos sendo dito esta noite? Viemos pela presença, adoramos pela presença, cantamos pela presença. É a presença. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de me ouvirem de novo futuramente, vocês vão perceber que dificilmente eu saio do texto. Mas assim, é impossível não nos lembrarmos. Nata cantou aqui hoje. Você tem ideia do que Deus prometeu a Moisés? Estou garantindo a sua entrada em Canaã. Como é, Senhor? Moisés, é o seguinte. Diga aos israelitas que construa uma rede preguiçosa para tu passar o resto da sua velhice naquele lugar. Não vai ter inimigo. Eu estou desbaratando os exércitos. Mas tem uma coisa, Moisés. Sim, Senhor. Eu mesmo, não vou. Como é, Senhor? Moisés,
ouviu. Me exclua fora dos seus projetos. Sabe onde eles estavam, gente? Pastor Moisés, sabe onde eles estavam? No deserto. Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, qualquer um não pensaria duas vezes em responder que sim. Mas como eu não sou qualquer um, é melhor o deserto na sua presença do que Canaã sem me relacionar contigo. É melhor o nada com o Senhor do que o tudo sem. Ah, não. Eu estou tentando, gente, aqui, sabe? Mas assim, eu estou tentando voltar para o texto. Você se lembra quando Deus ele se manifesta a Abraão? Capítulo 22 do livro de Gênesis. Aconteceu que depois dessas coisas, disse o Senhor a Abraão. Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, tome agora o teu filho, vírgula. O teu único filho, vírgula. Aquele que você ama, outra vírgula, e Deus dá nome. Ele indica, ele mostra, ele aponta. Ele fala, eu quero Isaac. Por que Isaac? Porque Isaac não é o único filho de Abraão, você se lembra? Ele tinha Ismael, mas Ismael foi conquistado, fazia parte dos planos de Abraão e não parte dos planos de Deus. Se Deus apenas diz, pega o teu filho e traga-o a mim, ele percorreria a Palestina inteira atrás de Ismael. Mas Deus está dizendo assim, eu não quero que você conquistou, eu quero que eu te dei. Pode falar, pastor Moisés? Isso aqui é em caráter eclesiástico. Sabe aqui as palavras pastorais, gente? Olha para mim, vou voltar para lá agora, olha. Respondendo à dúvida de alguns que vivem nos gabinetes se perguntando, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim, eu sei. Normalmente é o que você tem mais resistência em entregar, é o que Deus quer. Vou para esse lado de cá que vocês estão mais desanimados. Normalmente é o que vocês têm mais resistência em entregar, é o que Deus quer. E Deus está dando sinais, Deus está apontando, é isso aqui, ó. Abra mão. Desfaça a amizade, bloqueia no abra mão. Aí Deus diz assim, ô Abraão, pega esse menino aí, leva a um dos montes que eu vou te mostrar em Moriá, porque Moriá é a terra, gente. O monte é um lugar na terra mostrado por Deus e sacrifica-o a mim. Para Moisés, Deus aparece dizendo, vou dar tudo o que você quer, mas vou me ausentar dos seus projetos. E com Abraão, eu tiro tudo e fico. Moisés olha e diz assim, é o melhor deserto na sua presença. E Abraão, Senhor, Isaac não é tudo que eu tenho, então prova, está aqui. O que Abraão está dizendo é melhor o nada com o Senhor do que o tudo sem o Senhor. Levante uma das tuas mãos lá em cima. Eu nem tenho o hábito de ficar pedindo essas coisas. Deus nos reuniu aqui no primeiro dia deste congresso para dizer a alguém, está na hora de você abrir mão de algumas coisas para abra mão do natural para viver o sobrenatural. Desfaça algumas amizades e coloque fim a alguns relacionamentos. A minha palavra ou a palavra de Deus da minha boca aqui nesta noite é esta: fazendo o ordinário para viver o extraordinário. Quem pega isso? Oh glória! Oh glória! Ó, vou terminar no horário, eu lhe prometo. É a presença, naquele culto Jesus estava. E quando ele não está, a gente sente, hein? Quando ele fala, não vou descer, não tem cantor que faça, não tem pregador que faça. Jesus ele sai, vai purificar um leproso, e o capítulo de número 2, ele se inicia com Marcos nos fazendo entender que Jesus retorna a Cafarnaum. Nasce em Belém, cresce em Nazaré, mas é em Cafarnaum que ele vai estabelecer o seu quartel-general. Eu tenho aqui algumas suposições de o porquê acredito Jesus ter escolhido este lugar. Cafarnaum era, naquele tempo, talvez uma das maiores cidades portuárias. Logo, o número de pessoas que iam e vinham diariamente era inimaginável. Era uma quantidade muito expressiva. E Jesus, de modo muito proposital, olhe para mim, de modo muito estratégico, de modo muito intencional, ele escolhe este ambiente para que, a partir dali, ele dite aos discípulos as suas ordens. Ele os lidere daquele lugar.
porque ali daria a ele a oportunidade de tornar conhecida de forma mais célere as boas novas do reino. O texto diz que neste momento, as pessoas souberam que Jesus estava em casa. Se colocado na ordem, o milagre que antecede este é o da cura da sogra de Pedro. Isso é o chamariz para que as pessoas possam ir ao lugar em que Jesus está. O que não era muito comum, porque Jesus ele tinha, obviamente, que não nos moldes atuais, um ministério itinerante. Então era de casa em casa, de aldeia em aldeia, de rua em rua, e por aí vai. Mas quando a notícia de que ele estava em casa chega aos ouvidos das pessoas, e mais do que isso, que ele está curando e pregando, as pessoas começaram a afluir para aquele lugar. E olhe para mim, gente. Jesus ele não tinha uma banda tão maravilhosa como essa que louvou aqui nessa noite. Ele não tinha conjuntos tão bem organizados como estes que se apresentaram aqui nesta noite. Mas quando ele começa a falar, oh meu Deus, o texto diz que as pessoas começaram a se afluir para aquele lugar. Tamanho número de pessoas. E deixa eu dizer uma coisa. A maneira familiar com que Marcos nos apresenta a história gera em nós a sensação de que esta casa do capítulo 2 pertencia a Jesus. Mas não! A casa pertencia a Pedro. Quem era o dono da casa, gente? Ixi, você não está aí. Qual era o dono da casa? Pedro. Eu não vou aqui florir como fez aquele pregador. Jesus tinha uma casa. Eu não vou aqui dar tanta ênfase a ela. Você entende o que eu estou dizendo, sabe? Ele tinha sim uma casa, mas a casa aqui do capítulo 2 era a casa de Pedro. E eu acho interessante, gente, o quê? É que Pedro, sendo dono e senhor de todas as coisas naquela casa, ele não ousou impor limites nem criar protocolos. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu não preciso lembrá-lo de que pesquei muito para mobiliar toda esta casa. Eu não preciso lembrá-lo de que atravessei madrugadas em um barco sobre o mar, pescando, lançando rede, puxando rede. Tudo isso aqui é meu, mas como o Senhor está aqui, tenha liberdade. Isso aqui é cultural. Imagine você, ao terminarmos a reunião, e eu não vou muito longe, eu te prometo, alguém te olha nos olhos, depois de um culto maravilhoso como esse, diz, meu irmão, há tanto tempo eu queria que você fosse lá em casa, hoje é uma boa oportunidade, você está convidado para jantar lá em casa. Fala pelo menos um amém, irmão. É de bom tom que você chegue pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Imagine você ao tocar a campainha, quem te convidou te recebe no portão com um lindo sorriso no rosto e lhe diz que bom que você veio. Eu aguardei tanto tempo por isso. Olha para mim, quando ele te recebe na cozinha, o melhor cômodo da casa é a cozinha, gente. Ele te olha nos olhos e diz, eu quero que você tenha a melhor experiência da sua vida aqui nesse lugar. Para isso, sinta-se como se estivesse... A sensação que eu tenho é que ele está dizendo assim, pode abrir a geladeira, pastor. Repita quantas vezes o senhor achar necessário. Se farte. Está entendendo? Pedro olhou para Jesus e diz assim, Senhor, eu quero que o senhor tenha a melhor experiência aqui. Então, Senhor, faça desta a sua. Sabe o que Pedro está dizendo? Tenha liberdade. Acontece que nós somos muito exigentes com algumas coisas e assim, com carinho, tá? Mais relaxado com outras. Pedro olha e diz assim, Senhor, tenha liberdade de fazer aqui o que o Senhor bem entender. Não, eu não vou escolher nada, o Senhor escolhe tudo. Eu não vou impor nada, o Senhor faz tudo. Eu não vou criar caminhos, o Senhor é quem dita as regras. E faltem alguns de nós, gente, a sensibilidade que houve em Pedro naquele dia, de olhar para Jesus e entender, eu vou melhorar isso aqui. No capítulo 1, Diego, olhe para cá, no capítulo 1, pastor Moisés, Jesus entrou no barco de Pedro, e barco fala-nos de quê? Instrumento de trabalho, ferramenta de ofício. Capítulo 2, Jesus entra na casa de Pedro, é como se Pedro estivesse dizendo, já que o Senhor tomou conta do que eu faço, toma conta também do que eu sou. Tenha acesso à minha privacidade. Não. Olha para cá. Você acha mesmo que ele se entregou para ser dono apenas de 50% da sua vida? Você acha mesmo que ele se doou para ser senhor apenas de 20% da sua vida? Ele não abre precedentes para isso, não há negociação com
com isso, ou é tudo ou é nada. Vou de novo, ou é tudo ou é nada. Não. Ou é tudo ou é nada. Eu não preciso lembrá-lo, gente, de que para sustentar uma vida pela metade dá mais trabalho do que se entregar 100%. Tem gente agora, neste exato momento, sabe-se lá Deus onde, nas bocas de fumo da vida, nas discotecas da vida, nos bailes funks da vida. É um pé lá e outro cá, mas aqui não. Há uma juventude que se entregou 100%. Cadê? 100%. 100%. Oh, glória. Ô, Pedro, posso fazer o que eu quiser? Deve. Tem certeza, Pedro? Absoluta, Senhor. Olha lá, fique à vontade. Vou pregar. Disse Jesus, gente. Vou pregar. E assim, eu escolhi este texto exatamente por causa desta expressão. Se a palavra era algo a que Jesus tanto se apegava, e a ela dava tanta importância, olhe para mim, a gente precisa considerar o fato de que esta palavra precisa ter na nossa vida e nos nossos púlpitos o mesmo lugar que tinha na vida e nos púlpitos onde Jesus pregava. Eu prego quase todos os dias. Se eu fizer o que alguns pregadores fazem, agenda aberta, parece que num desespero de serem convidados. Não me sobra tempo para servir a igreja local. E olha que eu estou assim transicionando. Mas eu tenho percebido, de modo muito tristonho, o Senhor fala até com mais propriedade do que eu, como a palavra já não é mais suficiente para algumas pessoas. Como a palavra já não é mais tão atrativa para algumas pessoas. Não, é porque se não tiver um negócio assim, pastor, não, eu não me sinto vontade de sair de casa. Sabe o que é, pastor? É que se não tiver um desses profetas badalados, eu não... Mas por quê? Esse desespero em participar desses cultos, onde tem esses pseudos profetas? Não, pastor, um dia desses me convidaram. Pastor, é porque lá revela a identidade, CPF, onde está sofrendo de amnésia, você não se lembra mais? Pastor, revela o nome, se você não lembra mais do seu nome, você precisa que alguém te fale. Gente, pelo amor de Deus, Deus pode fazer? É claro que pode. Com qual finalidade? Espetacularização, como se tornaram os dons na era atual? Porque, leia o Evangelho de Lucas, que é o evangelista que dá ênfase à vida de oração do mestre. São pelo menos 7, fora as parábolas contadas que fazem conotação à vida de oração. Jesus fazia um milagre e ia para o monte orar. Hoje não, acontece milagre, a galera vai para a rede social expor. Pode falar essas coisas, pastor? É porque o Glória não saiu. Aí vai expor. Mas a palavra mesmo. Não, pastor, é porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Leia a Bíblia. Não, pastor, mas eu quero ouvir em forma audível. Leia a Bíblia em voz alta. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser visto como um pregador chato, quadrado, retrógrado, não. Mas tem gente aqui me ouvindo que chora assistindo The Chosen, mas já não sente mais nada ouvindo a palavra. Os mais jovens fazem uma cara que o senhor tem que ver daqui. 7h da manhã, café com Deus Pai. É um mundo de gente, eu nem sei se Deus Pai quer tomar café com tanta gente chata que anda postando por aí. Mas está lá, e a palavra mesmo que é bom. Substituímos os nossos momentos de devocional por
outras coisas. Esses dias eu estive pregando, coincidentemente o Nata, ele falou algo aqui que eu estive pensando, quantos congressos eu preguei nesses últimos tempos, com referência a avivamento, e eu tive agora o privilégio de dar uma ministração, ou fazer uma ministração sobre o livro de Atos. Eu escolhi o capítulo 2 e o verso número 42, que fala como viviam os primeiros cristãos. O texto diz: e eles davam ênfase na doutrina dos apóstolos. Não queremos mais. Não queremos. Alguns já não encontram mais prazer nas Escrituras, mas queremos avivamento. Sabe? Queremos tirar o pé do chão. Queremos subir. Queremos os negócios. Mas como eu vou falar de avivamento sem nos lembrar de salmos como aquele que está me dizendo assim: olha, é a tua palavra que despede labaredas de fogo. Em Atos, no capítulo 1, quando o Espírito desce, a promessa é: e ser-me-eis testemunhas. Qual é a finalidade do avivamento? Não é me fazer pular, não é me fazer rodar, é me dar intrepidez e ousadia para anunciar a palavra. Agora olhe para cá. Se tu pula aqui no sábado e no domingo e não consegue falar de Jesus para o seu colega de classe, que avivamento é esse? Recebemos de Deus aqui. Nos enchemos. E aqui dentro, quando a fé é coletiva, a gente fica valente. Derruba gigante. Mas quando exige-se a experiência individual da fé, alguns falham. Tô acabando. Muito se fala sobre Tomé. Eu tenho certeza que Tomé já sofreu na sua mão. Mas quando, capítulo 24 do livro de Lucas, se eu não me engano, o texto diz que os discípulos estavam trancados no cenáculo, porque estavam com medo. Estrategicamente, Jesus aparece no centro, realocando os sentimentos dos discípulos. Mas faltava um ali. Quem era o faltoso? Sabe onde ele estava? Nas ruas. Experiência de fé individual. Estou frustrado, mas estou aqui dando a cara. Estou decepcionado, mas estou aqui vivendo um dia de cada vez. Vocês vão saber que eu sou crente, mesmo decepcionado. Aí a gente se esconde aqui. Jesus está pregando, e a casa? Sem cantor. Um fundo, tem ideia do que é isso? E que privilégio eu tenho? Jesus não tinha. Mas quem foi ali ouvi-lo foi pela palavra. Pastor Moisés, que consigamos levar pelo menos 3. Mas se o levarmos entendendo que eles ouviram a palavra em uma das nossas ministrações, eu estou feliz. Jesus está pregando, e a casa? Do lado de fora, uma outra história. 4 homens. Originalmente não eram 4. O grupo que chega trazendo aquele homem era mais do que 4. 4 se tornam quando os desafios surgem. Porque nada melhor do que lutas e desafios para selecionar quem deve caminhar com a gente. Nada melhor do que provas para selecionar quem vai estar ao nosso lado. Porque pegar na mão e dizer tô junto é uma coisa, gente. Pegar pedra para derrubar gigante é outra completamente diferente. Quando eles perceberam os desafios que surgiram, estou caminhando para os finais. Quando eles perceberam os desafios que surgiram, o grupo começou a diminuir. Mas 4 estavam tão decididos. Eu não sei em qual momento do sermão eles chegaram. Eu não tenho aqui, gente, ferramentas necessárias para lhes dizer que desde a paz do Senhor ali eles estavam. Mas para mim é muito claro
claro que eles ouviram pelo menos parte do sermão que Jesus prega. Por quê? Porque só a partir do que ouviram a fé brotou para que eles fossem tão incisivos em levar o homem a Jesus. E essa deve ser a nossa motivação. Recebermos aqui para conduzir outros à pessoa de Cristo. Você já cansou de ouvir o que vou dizer agora? Mas se você diz estar indo para o céu, se você diz ter tido um encontro com Cristo e não sente vontade, desejo de levar outros para Cristo, não é o Cristo bíblico que você encontrou. Não é. Porque assim a gente precisa ter a fé daquela mulher do capítulo 4 de João. Quando ela teve consciência de que encontrou o Cristo das profecias, ela volta para a cidade e grita: eu encontrei o Cristo! Agora eles empreendem uma jornada para levar o paralítico a Cristo. Eu não sei até que ponto essa informação é verdadeira, mas alguns comentaristas sugerem a ideia de que a sua paralisia é do pescoço para baixo. Dificulta ainda mais o traslado. Trabalhemos com essa hipótese. Pelo amor de Deus, tá, gente? Trabalhemos com essa hipótese. Ainda que a sua paralisia fosse da cintura para baixo apenas, já era excruciante o trabalho de conduzi-lo a Cristo. Imagina do pescoço para baixo. Nós estamos falando de um sol como este, que nos acrisola nesses últimos dias. Não, o calor da Palestina nos tempos de Cristo era absurdo. E é aqui que muitos param. Quando eles se dão conta de que conduzir pessoas a Cristo é um trabalho extenuante, eles não querem. Hoje, trazer gente para um trabalho como esse é muito fácil. Mas ninguém vive de festa. Vocês estão aí, gente? Eu vou dar uma palavra daquela para a gente dar uma mexida, mas olha para cá. Trazer gente para um trabalho como esse é fácil. Todo mundo quer as festas, gente. Agora no culto de quinta, hein? Pagar o preço para trazer alguém no culto de quarta, hein? Quando a gente se dá conta do quão trabalhoso é. Não quer. E assim, o que é o evangelismo? Olhe para cá. Se não um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Esses homens, eles sobem e eles vão quebrar o telhado, destelhar, abrir, como você quiser, no ponto correspondente aonde Jesus estava. E o verso 5 acontece porque é o primeiro contato visual que eles têm com Cristo. Não, eu não vou aqui me utilizar daqueles jargões que nós pentecostais gostamos, sabe? Eles construíram a história subindo, mas foi descendo que viram. Não, isso. Quando Jesus tem contato visual com eles, esta frase mexe comigo, porque Jesus diz assim: e vendo-lhes a fé. Agora olhe para cá, o cara é paralítico, gente. E isso aqui não é ofensivo não, pelo amor de Deus, não é pejorativo, é o que o texto diz. E vendo-lhes a fé, o cara é paralítico, mas sabia muito bem como selecionar as suas amizades. E eu tenho uma notícia para alguém aqui essa noite. Aprenda a andar com gente que está caminhando para o mesmo lugar que você. Você não pode se queixar de que vive uma vida espiritualmente medíocre, uma vez que você escolheu andar com gente que não tem prazer na oração. Uma vez que você escolheu andar com gente que não tem prazer nos louvores, que não tem prazer na meditação da palavra, que não tem prazer nesses momentos, nós não podemos reclamar se estar colhendo frutos amargos quando não plantamos para colhê-los doces. Aí tá aí, sorumbático, olha que palavra difícil, macambúzio, mas não abre mão dessas relações que minam a tua fé, que diluem a tua experiência com Deus.
Desceram o paralítico. E para parecer que está acabando. Desce o paralítico, o que Jesus faz? Continua pregando, porque Jesus sabe qual é o lugar da palavra nos lugares em que ele está. Até que em um belo momento ele se volta para o homem e diz assim ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles construíram toda a história para que o homem pudesse andar, gente. Pegou o raciocínio? Tudo que eles fizeram foi com a expectativa de que Jesus o colocasse de pé. Mas Jesus olha e diz: perdoados estão os seus pecados. Isso aqui é a pura essência do que é o Evangelho. O Evangelho não muda só o exterior. Jesus está dizendo: não, a obra que eu faço, eu começo de dentro. De dentro. De dentro. Não basta só vestir a camisa. Não basta só se maquiar. Não basta só cortar o cabelo. Não! A experiência com Deus exige mais do que isso. Não basta só parecer com os demais, não. É vida na vida. É dia a dia, é vivência. E é isso que Jesus está dizendo. Você não pode se reunir aqui quinta, sexta, sábado e domingo e no restante da semana viver como se eu não existisse. Terminei uma leitura agora de um livro chamado Cristão Ateu. Leia esse livro. Logo nas primeiras páginas ele faz exatamente esta expressão. Cristãos de domingo. Jesus olhou para o homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Eles não viam, ninguém via, mas a obra estava começando ali. Isso pareceu pesado para vocês? Por quê? Acabei, gente. Os líderes religiosos disseram assim: quem ele pensa que é? Só um pode perdoar pecados e é Deus. E qual era o caminho do pecador penitente ao perdão? Oferta na mão. Paga pedágio para o sacerdote no templo. E o sacerdote libera uma palavra para que ele se torne puro. Só que Jesus faz a ordem contrária. Se eu estou aqui e eu ouço eles perguntando, sabendo da história, quem ele pensa que é, eu diria: está aqui entre vós um que é maior que o templo. Só pela risada aí eu vou de novo. Está aqui entre vós um que não precisa de oferta, ele é. Está aqui entre vós um que não é um sacerdote comum, é sumo sacerdote. Por isso ele tem autonomia para dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Posso lhe dizer uma coisa? A obra que Deus começou internamente em nós, alguns de nós aqui nesta noite, repercutirá pelas ruas deste bairro. Alguém vai nos olhar e dizer: o que foi que aconteceu? Eu fui no congresso e ouvi: levanta, toma o teu leito, vai servir de testemunho e anda, oh glória. Vamos de pé, gente, deixa eu acabar. Natanael vai cantar uma canção, eu vou devolver o microfone. Mas eu gostaria de saber se há aqui entre nós nesta noite alguém que porventura veio convidado. Que bom que você veio, eu me alegro pela sua vinda aqui nessa noite. Mas talvez você ainda não tenha experiência de fé que outros aqui têm. E Jesus quer te proporcionar isso. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Saia do seu lugar e venha à ponta do altar. Pode fazer isso, pastor Moisés? Pode. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Saia do seu lugar e venha à ponta do altar. Pastor, quem está do meu lado está afastado. É por isso que eu convidei ele. Então é para isso que você convidou. Pega na mão dele e diga: eu vou ser um dos 4 amigos que levou o paralítico a Jesus. Eu vou te conduzir à pessoa de Cristo. Toda a igreja com os olhos fechados agora. Pastor, eu posso ser um missionário? Você deve. Saia do seu lugar e vá ao encontro de alguém que se afastou e diga para ele: Jesus está te chamando na ponta do altar. Ele quer começar uma obra interna em você. Feche os teus olhos por um minuto aí.